Dialogando com o chefe Renato, aqui trazendo mais uma personalidade no campo político da região da Mata Sul Pernambucana. Uma série de lideranças já passaram por aqui e a gente vai continuar com essa série, trazendo à tona o que está acontecendo nos bastidores da política. Estamos aqui com Salmo Valentim, pernambucano, casado, filho de? José Valentim da Silva e Lucila Maria da Silva. Isso. O pai, torcedor doente do Santa Cruz. Tem aqui uma relíquia que vocês já acompanharam aí nas imagens do making off. E ele vai contar essa história aqui pra gente. Salmo Valentim espontaneamente recebeu o nosso convite e com certeza vai trazer informações importantes da questão política, partidária, a história dele e também as demandas que o município de Rio Formoso, juntamente com seus distritos, precisam escutar. É um momento importante, uma entrevista totalmente imparcial, voltada ao informativo, voltada ao conteúdo político. É assim que a gente trabalha com a imprensa séria e com credibilidade para você que acompanha a gente aí. Acompanhe já, depois dos comerciais, a nossa programação. Voltando aqui ao programa Dialogando com o chefe Renato, hoje, Salmo Valentim já está aqui. Bom dia para você. Bom dia, Jair. Boa tarde, boa noite. Quem estiver assistindo no momento que tiver. Salmo, muito bom receber você. É importante essa conversa que a gente vai ter, esse diálogo sobre política partidária, a questão da sua vida e também os momentos que antecedem uma política que a gente sabe que tem uma certa turbulência, muito burburinho, muitos comentários positivos e negativos, e você aceitou trazer à tona o que a gente, na verdade, não combinou nada em termos da entrevista, mas sim uma coisa espontânea. Seja bem-vindo, fale para o nosso público que está ali acompanhando nesse momento. Bom dia a todos, para mim é sempre uma satisfação poder receber um veículo de tamanha credibilidade. Estamos aqui para esclarecer qualquer demanda e ver o que é possível para que a gente possa transformar Rio Formoso numa cidade de desenvolvimento e que o seu morador ele possa sentir prazer de estar nela todos os dias. Salmo, na verdade, a gente vê que a política partidária, ela exige uma certa habilidade. Essa habilidade, com certeza, você ganhou com a educação dos seus pais e também com a base que você tem naquela região de Rio Formoso, Bucaú. Conta um pouquinho da história, porque você é recifense, mas conforme a gente está mostrando agora nas fotos, ele tem uma história, assim, de infância, de juventude em Rio Formoso, que ele vai falar melhor para a gente aqui, como é que tudo começou. Então, Jair, tudo começou em 1984, quando meu pai foi trabalhar na usina Bucaú, em fevereiro de 84. Eu sou recifense, morei no Jordão Alto, e em maio de 84, uma chuva levou a minha casa. Minha casa foi demolida devido a uma chuva muito forte. E meu pai trabalhava na usina e conseguiu uma casa, a princípio na cidade de Gamileira, e depois uma casa na usina na Rua do Cemitério. Então, no dia 6 de agosto de 84, eu passei a residir em Bucaú, onde tive toda a minha adolescência e juventude. Então, estudei no Colégio Maria José Monteiro, fui instrutor do Jardim da Infância Vovó Amélia. Meu primeiro contato político foi no Engenho Xanguá, fazendo campanha para José Múcio Monteiro, para governador. Na ocasião ele enfrentou Miguel Arraes. E foi uma eleição histórica, né? Joguei no time da usina, no primeiro, no segundo time. Estudei no Pedro Albuquerque, Rio Formoso. Então a minha história, meu primeiro emprego, 1 de 10 de 88, minha primeira carteira assinada é na usina Bucaú. Então isso tudo me traz laços bastante fortes, bastante afetivos, me traz uma história, que ela precisa ser prosseguida até por gratidão a tudo que a educação de Rio Formoso me deu para que eu pudesse me tornar quem sou hoje. Com certeza. Agora eu vou fazer uma pergunta a você, porque a gente conversou nos bastidores aqui alguns momentos da sua vida, mas não de uma forma tão ampla que a gente estava falando. Quando as pessoas falam que você
está levando o nome de forasteiro, você fica até rindo desses momentos. Explica pra gente, por que o pessoal ainda fala disso? Por que estão incomodados com isso? O que é que está acontecendo? Porque você está passando por também turbulências aí na questão das pessoas entenderem. A gente sabe que quando a pessoa se destaca em algum espaço, em qualquer área, independente de política, leva pedradas e você está preparadíssimo aí em levar essa informação para as pessoas. Então, chefe Renato, o motivo de dizer que sou forasteiro é que em 1992, em 91, a usina, meu pai se desligou da usina. Então, no desligamento do meu pai, eu com 20 anos de idade, eu fui morar em outra cidade. Eu fui morar em Goiânia. Inclusive, eu fui vereador na cidade de Goiânia, de 2004 a 2008, né? Não me reelegi em 2008, mas a minha votação cresceu em 28%. Eu saí de 1.130 votos para 1.356. Uma boa votação. E, inclusive, enfrentei 3 grupos políticos, né? Porque sempre fui oposição a esses grupos políticos. E eles conseguiram pegar, vou chamar assim, o pessoal do meu partido e tirar toda a votação. Então, a minha história é essa separação na qual me feriu bastante, porque eu tinha toda a minha juventude lá, toda a minha adolescência, amigos, eu tive que me separar dos meus amigos e reconstruir uma nova história na cidade de Goiânia. Mas quis o destino que em 2015 eu conhecesse Thaís, né? a minha atual esposa. E Thaís é de Cucaú, nascida em Rio Formoso, né? E eu comecei a frequentar a cidade. Vendo todas as demandas, ajudei o vereador Ivaldo Pedro a se eleger em 2016, ajudei o vereador Jaelson a se eleger em 2020, e em 2021 recebi um convite por parte da população, capitaneada por outras lideranças, inclusive pela usina Cucaú, para que eu viesse ser candidato a prefeito do município. Transferi meu domicílio eleitoral para a cidade esse ano e comecei a caminhar, a dialogar com as pessoas sobre tudo que está faltando para desenvolver em Rio Formoso. Isso tem gerado uma inquietação em relação à oposição, né? Primeiro, uma oposição que estava parada, não se movimentava, que a população conhece e que só sabe atacar os adversários, né? Criam contas no Instagram ou cria programas no Instagram para atacar os adversários, ao invés de discutir proposta, discutir desenvolvimento. Mas isso pouco me incomoda, porque a população os conhece. A população sabe o jogo sujo que tem sido feito dentro do município, né, para desqualificar as pessoas. O que eu quero dos meus adversários é discutir proposta, discutir o que é melhor para Rio Formoso. E a princípio eu já lanço o desafio. Se eles amam tanto o Rio Formoso, por que não se unir para o melhor para Rio Formoso? Por que não ter essa união? Por que não sentar e dialogar ao invés de estar tirando pedra? Porque você falou agora que teve apoios importantes de representantes do parlamento lá, da Câmara de Vereadores, que você ajudou a eleger. Depois teve a procura da liderança da usina Cucaú, que é uma liderança que é reconhecida, uma liderança forte, quantidade de muitos funcionários que dependem da usina e precisam da usina e tem a confiança de Dr. Eduardo lá no comando desse grupo, né? Você tem uma experiência importante. Independente se você estava lá ou não, você construiu uma história e todo mundo tem a oportunidade de ir para outro local e voltar para aquele local. Eu acho que isso aí não é empecilho nenhum, isso na minha opinião, como pessoa, como pai de família e trabalhador. Agora me diz, essas lideranças hoje, quando você fala que foi chamado, essa liderança clamou por Salmo Valentim, porque é o momento, é esse, Rio Formoso precisa de renovação, ou você acredita que 52 anos seja pouco ainda para tudo que está acontecendo? Então, é importante, chefe Renato, as pessoas entenderem justamente isso. O meu maior desafio em Rio Formoso é fazer com que os jovens não tenham a dificuldade que eu tive. Eu quero ver que todos os pais da cidade tenham o direito de ver o seu filho crescer, estudar, trabalhar, ter filhos e formar família dentro do município.
ele não precise sair para encontrar um lugar ao sol. Esse é o maior desafio. E talvez por isso os meus adversários estejam tão preocupados. Por quê? O cidadão de Rio Formoso hoje ele não tem o direito de nascer na cidade, a não ser um parto espontâneo, que a criança decidiu vir ao mundo naquele momento. Mas ele não pode, uma mulher não pode programar. Hoje, o grupo político que está no poder há 52 anos e no município há 31, teve a sua oportunidade. A aclamação pelo meu nome vem pela ausência de lideranças no município ou pela falta de vontade de algumas pessoas de colocar o seu nome e disputar. Então, tem esse desejo de mudança, nós andamos na rua, nós percebemos a movimentação, nos tornamos a esperança de um povo que está esquecido. Quem está no governo teve a sua oportunidade. Todo governo tem altos, todo governo tem baixos, mas já teve a sua oportunidade. É preciso que outro cidadão tenha o direito de concorrer. Eu digo que quem é empresário, ele pode colocar quem ele quiser para o substituir. Ele é dono da empresa. Na política, não. Na política, a população decide quem ela quer. E o Formoso precisa melhorar em várias áreas. Em várias áreas. Para mim, as principais: agricultura familiar e o turismo. Com essa melhora, a cidade já passa a ter uma melhor visão, já passa a ter um melhor desenvolvimento. Então, eu venho da vontade popular, tenho apoios importantes. Meus adversários que me chamam de forasteiro esquecem que em 2016 eu estive no palanque de Dr. Edivaldo. Dr. Edivaldo, Jorge Marques e Zé Paulo. Exatamente. Junto conforme a foto está aí. Inclusive, temos uma foto registrada. Eu fui para a abertura e fui para o fechamento da campanha. Então, meus adversários, eles esquecem disso. Mas eu deixo uma dúvida. Eu queria que meu adversário, que clama em todo canto dizendo que eu sou forasteiro, dissesse para a população onde ele nasceu. Se ele é um cidadão de Rio Formoso. Se ele nasceu na cidade. Ou porque ele está na política desde 2008 e não conseguiu trazer qualquer desenvolvimento para o município, a não ser a melhora pessoal da sua família. Saulo Valentim, uma conversa muito boa que a gente vai acompanhar e continuar após os comerciais. Dialogando com o chefe Renato. Dialogando com o chefe Renato. Dialogando com o chefe Renato. Dialogando com o chefe. Voltando dos comerciais, estamos aqui com o Salmo. Ele falou sobre a questão da sua trajetória na usina Cucaú. E agora vamos falar um pouquinho de um dos sindicatos mais importantes do estado de Pernambuco, que é o sindicato, o Sintra-AEP, como é? Sintra-AEP, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Açúcar do Álcool do estado de Pernambuco. Hoje formado por trabalhadores da indústria, das usinas da indústria. O cortador de cana, o plantio, é o sindicato rural, municipal. A indústria é um sindicato estadual, na qual eu estou presidente há 4 anos. Há 4 anos. Me diz uma coisa, Saulo. Esse sindicato é responsável pelos funcionários da indústria e hoje aproximadamente quantos associados, quantas indústrias associadas vinculadas a todo esse trabalho? As indústrias, na verdade, ela é associada ao Sindasul, que é o sindicato patronal, né? É o sindicato daqui, os trabalhadores. De 12 mil trabalhadores, nós temos 8.900 associados. Um montante de mais de 70% é associado ao nosso sindicato. Vendendo seu peixe, quais as vantagens de sermos membros do sindicato? Que coisa boa. Primeiro, assim, uma estrutura como essa aqui, que eu acompanhei, gente, nós vamos ver as imagens aí. Na Praça de Casa Forte, uma sede extremamente moderna, que foi modernizada em 2020,
né? Levamos 2 anos para modernizar a sede, uma sede que na ocasião estava avaliada por 4 milhões e hoje está bem melhor avaliada. Nós temos para o trabalhador clínica dentária em todas as usinas. Isso foi uma das inovações que nós fizemos, que antes vinham para Recife ou o pessoal se deslocava para Cucaú e Timbaúba. E aí nós conseguimos, em parceria com as usinas, tá certo? Colocar um consultório dentário em todas as usinas. Então, com isso, o trabalhador é atendido de 7 da manhã até às 15 horas, em horário marcado, e nesse atendimento dessas 12 clínicas, nós atendemos em média 25 mil pessoas por ano, né, com extração, canal e clareamento como carro-chefe principal. Então, há uma satisfação imensa, tendo em vista que um custo para fazer tratamento dentário é muito alto na rede particular e que, infelizmente, a rede pública não oferece o tamanho do serviço que a população merecia. Com certeza. Agora me diz uma coisa, como é que estão as expectativas referentes à população de Rio Formoso, quando você chega, mostra a sua história, traz oportunidades de conhecerem? Eu estou vendo que você está caminhando bastante nas comunidades, nos engenhos, e como é que está a receptividade da população? Mas eu queria informar, só para não dizer, que o sindicato também tem o departamento jurídico, que atende a parte previdenciária e a parte trabalhista, a parte civil, né? Nós só não atendemos a parte criminal, não atendemos essa parte, atendemos a parte de família, né? O sindicato anualmente, tá certo? Sorteia para os seus associados 1 milhão de prêmio, tá? 1 milhão. Esse ano nós sorteamos 6 carros 0 km e 16 motos. Então isso também, além de que conseguimos nos 2 últimos anos, o ano passado 15% de aumento salarial e esse ano 5%, colocando aumento real de 2% em 2022 e 1,17% em 2023. Então essa luta, essa busca de melhoria para o trabalhador é o carro-chefe do sindicato. Em relação a estar andando na cidade, assim, o clima é o melhor possível. Eu vou dizer que eu tenho me encantado, né? Eu tenho andado bastante todos os dias, né? Meus aniversários, eles vão ter que sair de casa, vão ter que aprender a trabalhar, vão ter que entender que política se faz com trabalho, não é criticando as pessoas através da rede social. Tem que trabalhar, tem que ir na casa do eleitor, tem que mostrar para quem veio, tem que mostrar a proposta. Então são todos os dias, tá? Todos os dias, de 7 da noite às 23 horas, o sábado e domingo, de 6 da manhã até às 23 horas. Em todos os segmentos da sociedade. Em todos os segmentos. Eu não vou deixar de jeito nenhum de fazer essa pergunta. Você me contou nos bastidores aqui, eu estava com a equipe, inclusive, gente, a equipe está completa hoje aqui no Salmo fazendo essa entrevista e ajudando o programa, né? A Richelle, o Richard e a chefe Mônica também está presente. Você falou que foi na casa de uma pessoa, não precisa citar nomes, aí você chegou lá, ela disse: eu não conheço você, conta essa história aí. Aí a resposta que ele deu: eu estive na casa de uma eleitora e ela disse assim: ô Salmo, bom te receber, mas eu queria te dizer o seguinte, eu não conheço, né? Eu moro em Rio Formoso há aproximadamente 40 anos, mas não conheço. Eu coloquei assim: eu também não te conheço. E né? Ela se espantou? Ela se espantou com a minha sinceridade, né? E é natural que as pessoas que não estejam envolvidas na política, tá certo? Pessoas que não são públicas passem despercebido. E a minha vida é uma vida completamente discreta, né? Eu não preciso estar me exibindo ou ter minha rede social aberta a cada pedaço de pão que eu como, ou pedaço de queijo que eu como, ou um cuscuz que eu como, eu tenho que estar postando. Eu não preciso estar postando a minha vida em cada ambiente que eu esteja. Eu conheço os 184 municípios, tá certo? 184 municípios de Pernambuco. Conheço todos. O futebol me proporcionou. Eu conheço todos os estados brasileiros. Mas eu não preciso estar mostrando a minha vida no dia a dia para as pessoas. Eu tenho uma vida completamente preservada e continuarei sim. A política, ela me traz exposição, mas ela terá sempre a discussão política, nunca a minha vida pessoal. Tranquilo, Salmo. Vamos falar agora um pouquinho sobre a conjuntura econômica da região da cana. Você pode falar também, na verdade, da Mata Norte, Mata Sul, e um pouco da região que tem muitas usinas. E como é que está a cana de açúcar?
a gente acompanhou algumas entrevistas que a população pediu, através de demandas, né, através de perguntas para algumas pessoas, referente a o que é que a indústria hoje faz, o que emprega, o que traz de benefício para o município. Então, chefe Renato, eu tenho dito assim que o Cucaú tem 132 anos de existência, né? E o Formoso tem 173. Graças a Deus que existe Cucaú na vida de Rio Formoso. Porque Cucaú, Rio Formoso foi uma cidade que teve Tamandaré como seu distrito e Santo André. Ela possuía, além do turismo, em Tamandaré, a praia que é frequentada, Tamandaré e Carneiros, ela possuía a usina Santo André, que fazia parte da sua economia. Há 27, 28 anos aproximadamente, houve essa separação. Ficou só Cucaú. Cucaú viveu fases ruins, aproximadamente por 5 anos, de 2014 a 2019, ainda entrou em 2020, mas é o maior empregador da região. Os 2 maiores empregadores da Mata Sul, ou da parte do litoral, chama-se Usina Trapiche, e Usina Cucaú, em Rio Formoso. Aí ficam discutindo, não, e a monocultura da cana? Como você quer ser prefeito do município? Você atacando o emprego e o sustento dos pais da família. São 5.260 pessoas empregadas diretamente, que dependem dessa indústria para sobreviver, e 20 mil indiretamente. A Prefeitura de Rio Formoso emprega um pouco mais do que 1.240 pessoas, um pouco mais do que 1.240 pessoas de concursados e contratados, né? É insuficiente para uma população de 20 mil pessoas. O comércio de Rio Formoso, você falou em economia, que está estagnado. Se você for na feira de Rio Formoso amanhã de manhã, no pátio da feira, só tem 3 bancos abertos, ou 2 boxes. Você acredita que falta política econômica e falta política social no município hoje? Políticas públicas. É preciso entender a insatisfação das pessoas. Foi colocado uma feira ali no local, no pátio, até organizado, a gente tem que reconhecer isso, mas que a população não está indo para lá visitar. E a política do medo? Desculpa estar entendendo. E a política do medo? Então é preciso entender, que a política pública, ela vem do povo. Não é do político para o povo, é o contrário. É a demanda da população. Se a população está insatisfeita, é preciso tomar medidas que tragam desenvolvimento e que melhorem a economia. Uma cidade, pegar um exemplo, cidade de Barreiros, que não tem nenhuma grande indústria, recebeu agora há poucas 8 meses um atacarejo, um novo atacarejo. Que também foi um impacto, né? Ela vive do comércio completamente. O comércio está ali no centro, as pessoas circulando todo dia comprando geladeira, televisão, coentro, laranja. Então, infelizmente, Rio Formoso, o comerciante hoje não tem esse direito. Ele não tem esse direito. Não adianta uma organização da cidade sem a movimentação da economia. As duas têm que andar paralelo. Sobre a política do medo, o que é que acontece? Algumas pessoas dependem do emprego. Elas têm a usina, o comércio e a prefeitura. E aí você emprega uma pessoa da sua casa, uma pessoa de 10 da família, e diz a ela, olha, se fala mal de mim, tá certo, perde o emprego. Pelo menos esse sentimento que as pessoas dizem pra gente, olha só, nós vamos votar em você, mas a gente não pode andar com você na rua, senão a gente é demitido. E esse tipo de política, né, eu vou ser bem sincero, eu não acredito nem que a chefe do executivo faça isso. Não acredito. Tá? Eu acho o chefe do executivo uma pessoa de alto nível, uma pessoa de alto nível, uma pessoa voltada, que se esforça diariamente, trabalhadora, incansável, tá? Para tentar trazer o melhor para o município. Mas às vezes os auxiliares estragam essa situação. Eu sempre falo isso. Eles perseguem
alguns moradores ou algumas pessoas que têm cargo comissionado. Porque o cara que é concursado, como eu costumo dizer, ele é cano e nós somos água, nós somos passageiro. O concursado está lá, pode passar 10 prefeitos, ele não vai perder o cargo dele. Então, assim, essa política do medo, ela precisa acabar. É preciso dar o direito das pessoas se expressarem, das pessoas poderem buscar a melhor opção e acreditar num município um pouco melhor. Muito bom. Agora me fala um pouquinho, você já foi do PSOL, já acompanhou aí vários, hoje está sem partido, mas também acompanhou o PDT aí do Vô de Queiroz, Zé Queiroz. Isso. Inclusive mandou mensagem. Gente, eu agradecer imensamente a todo mundo que está enviando mensagens aí para o nosso aniversário do programa e também o meu cinquentenário. Eu acho que o pessoal gostou dos 50 anos, viu, chefe Renato, viu, pessoal? Eu acho que o pessoal gostou dos 50 anos, ou quer que eu tenha, com certeza, mais 50 anos, com certeza. Mas vamos lá. A política partidária é importante para se chegar onde você pretende chegar como um gestor da cidade de Rio Formoso. Como é que estão essas tratativas? Como é que está tudo isso? Então, eu costumo dizer que partido político tem dono. Né? Fui vereador pelo PTC. Saí porque colocaram um deputado neles, que era de Goiânia, sem o meu consentimento. Depois eu fui para o PSOL para ajudar o projeto de Edilson Silva a ser deputado estadual. Ele até me tirou uma candidatura minha para prefeito, mas não era aquele momento que eu queria. Naquele momento eu não estava pretendendo fazer a disputa. Eu fiz um projeto para ajudá-lo a ser deputado estadual e ele teve o êxito como deputado estadual. Um abraço para o Valdir Silva, grande ambientalista, acompanhou aí o chefe Renato em muitos momentos do meio ambiente, na defesa do meio ambiente no estado de Pernambuco. Um abraço para ele, como você lembrar desse amigo fraterno. Depois, em 2016, eu fui para o PDT, né, para ajudar o pessoal no projeto também, partidário, tive o Zé Queiroz, na sede do partido. E nesse momento, eu não estou filiado a nenhum partido. Eu não tenho filiações partidárias nesse momento, tendo em vista que o partido político tem dono. Alguns partidos políticos não estão mais dialogando diretamente com os candidatos a vereadores ou com o cidadão, eles só querem dialogar com os prefeitos, não sei por qual motivo, né? As pessoas têm a prática de quem está no poder, pegar os partidos políticos todinho. Tenho dialogado em Formoso, dialoguei com o PT, dialoguei com o PCdoB, dialoguei com outros partidos, no sentido, né? Dialoguei com o doutor Abinaí, no sentido da gente fazer uma força-tarefa para melhorar o município, já que todo mundo ama e diz que ama o município. Eu não estou candidato, ou pré-candidato, serei candidato a prefeito para mudar a minha vida. Não. Eu estou candidato para mudar a vida das pessoas e melhorar o município. Essa é a minha visão que eu estou indo justamente disputar essa eleição em Rio Formoso. Então, a questão partidária ela é primordial, mas nós só vamos tomar uma decisão no momento correto. Hoje faz parte da nossa base 4 partidos, mas eu não estou filiado a nenhum partido até o momento. Você fez recentemente uma pesquisa. Essa pesquisa correu o estado todo, foi pela Plural. E como é que você recebeu essa pesquisa? Animou mais aí o negócio? Como é que ficou a expectativa da população? Você falou agora há pouco. Aí fica aquele sentimento, né? Rapaz, se eu não for, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Como é que tá isso na tua cabeça? Porque, com certeza deve ser um desafio muito grande, né, Sal? Assim, na pesquisa, primeiro, assim, a avaliação da atual prefeita, ela foi muito boa. Uma boa avaliação, né? E as pessoas não podem, assim reclamar, né? Que no termo de saúde, educação, infraestrutura, muitas ruas calçadas, né, no município, melhoraram, os índices melhoraram. Então, assim, há um sentimento positivo da população em relação a ela. Qual a nossa alegria? Ela não é mais candidata. E do grupo político dela, dos secretários que ela tem, a população não vislumbra, né, tamanha aceitação. Obviamente, poderia ser uma pessoa que viesse também da família, né, já que a família tem a prática
de lançar seus familiares, né? Foi o pai, a mãe, a filha, o irmão, o outro irmão, né? Então, se fica na dúvida se de fato vai sair uma candidatura que venha da família. Obviamente, uma candidatura, eles colocando, é um pleito bastante difícil. Bastante difícil. As pessoas não podem negar, e nem eu posso negar, né, que eles têm bastante serviço prestado em 4 municípios por ano passado. Barreiros, Tamandaré, Rio Formoso e Sininhaém. Nos últimos, se somar o poder, dá 50, quase 52 anos de poder em 31 anos. Então eles têm um nome, né? Algumas pessoas têm gratidão, e eu acho que isso na política é primordial para que possa, como eu coloquei, né? A saúde que não funcionou no governo anterior, nesse governo, funciona, na atual gestão funciona. Poderia ser melhor, né? Mas funciona. A educação funciona, poderia ser melhor. Os professores poderiam ter recebido o aumento completo esse ano, não receberam, só receberam um pouco mais de 10%, falta ainda 5% e a lei determina. É importante que qualifique os professores para que o índice da educação melhore ainda mais, né? Mas o Formoso tem ganho vários prêmios, né, na gestão de educação. Não dá para fazer tudo, talvez seja suficiente. Por exemplo, o esporte, ele está completamente esquecido. Os 2 campos do município estão abandonados completamente. Não tem uma política efetiva no esporte. E é preciso entender que a cidade, para ter integração, tá certo? É preciso que o esporte seja o carro-chefe. Uma cidade do interior que não tem acesso às praias, porque o reduto, que tem parceria público e privado, fecha na segunda-feira e só abre na sexta. O portão fecha, certo? A Praia da Pedra, para ir com carro tem que ser 4x4, porque se for um carro comum, fica no caminho, porque não dá nem para fazer a volta e não tem nada que ofereça. É preciso que o esporte ocupe esse espaço. É preciso que os jovens, que a cidade tenha um campeonato, e a cidade tem uma secretaria de esporte. E a gente não entende porque não há esse investimento mínimo. Eu brinquei, eu joguei pelada ontem, chefe Renato, lá no campo do Atlético. Fez algum gol? Fui jogar fui nada, mal consegui controlar em pé por causa dos 96 quilos. Então eu fui lá jogar uma peladinha e o que martelou na minha cabeça? Eu disputei um campeonato em Rio Formoso, um campeonato municipal, em 1991, joga pela usina Pacaúba. Naquele ano, eu trocar de roupa, eu geralmente jogo, eu vou de sunga por baixo, eu tive que ficar de sunga no meio da rua, lá aberto, porque tem casa de lado, para trocar de roupa. Continua a mesma situação. O campo não tinha um vestiário, continua sem vestiário. O campo não tinha iluminação, tinha até os postes que colocaram lá, até os postes não estão mais. Então, é importante trazer o esporte, tá certo, como base para que a juventude desenvolva, né? E dentro das políticas públicas, o esporte e a Secretaria de Esporte é primordial para o desenvolvimento da juventude e para a manutenção de lazer das pessoas mais velhas. Gente, ó, a conversa está ficando boa, está ficando quente. Já já a gente fala em quente, a gente vai tomar um cafezinho, vai tomar uma aguinha, vai para o comercial. Acompanhe as imagens aí do que foi feito aqui no Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Estado de Pernambuco, na gestão já do Salmo Valentim. Acompanhe as imagens e o comercial aí que vai falar sobre esse momento. E já já a gente volta para conversar muito mais. Coloca o termômetro aí. Forte abraço. Bem, pessoal, de volta aqui, a gente já tomou um cafezinho, está tomando uma aguinha. O Salmo agora já tá animado a entrevista aqui. A gente vai falar um pouquinho agora. Você falou sobre a questão do turismo, saúde,
que muita coisa precisa Rio Formoso. Como é que você acredita na questão desses pontos aí? Saúde, empreendedorismo, empregabilidade, o jovem não sair de Rio Formoso, a questão da educação, da segurança e a indústria, né? Também. Como é que você vê essas propostas aí? O que você acredita como gestor? Então, como eu tenho dito, chefe Renato, Rio Formoso é uma indústria de grande porte, né? O Caú é uma indústria de grande porte. Ela precisa empregar mais o cidadão de Rio Formoso, né? As pessoas de Rio Formoso, eu falo da cidade, precisam ser, eu digo do centro, porque da usina já tem quase 60%, mas do centro, né, ela precisa ser mais aproveitada. A gente tem discutido, junto com o doutor Eduardo, no sentido de dar mais oportunidades, isso é uma política muito boa do Caú, auxílio de funcionário, né, agora mesmo está entrando 40 jovens aprendizes de 18 a 22 anos, então criar essa oportunidade para que os filhos, né, os nossos filhos, não abandonem o município e tenham que ir para outra cidade, que venha para a capital ou para outro estado, né, como seu filho está nesse momento. Raul, a Rayane, todo mundo está fora aí, e Rodrigo também, né? Para lembrar, pronto, mas a gente consegue lembrar aqui, todos os três aí estão em outros locais, em outros estados, pela falta de oportunidade. Então, assim, o turismo de Rio Formoso, eu acho que, como eu coloquei, a indústria tem uma indústria. É importante trazer outra? É. Mas ela depende principalmente, para trazer a indústria, do governo federal e do governo estadual. Então, você tem que agir com o que você tem, né? Eu acho que a agricultura familiar, né, o investimento na agricultura familiar é um dos caminhos para que as pessoas de Rio Formoso possam, o morador da cidade em si, possa ter o seu emprego, né? Formoso é uma cidade que tem bastante assentamento, tem bastante terras, né, do município e terras de parcela dos parceleiros, né? Vamos citar o Engenho Amaragi, que é muito grande o assentamento. Então, você investir na agricultura familiar e dar condições ao morador ou ao parceiro para que ele possa produzir e tornar Rio Formoso uma potência, porque o resort de Tamandaré ou de Carneiro consegue absorver essa demanda. E passa então, pelo meio deles, né? Fazer essa agricultura desenvolver melhor. A outra parte é o turismo, né? É você pensar na parceria público-privada, ali na Praia do Reduto, vamos chamar assim, tá certo? E investir maciçamente para que os resorts que estão sendo montados em Tamandaré e Carneiros, tá, possam ficar lá também. Que a Praia da Pedra possa ser completamente viabilizada através de calçamento, né, através de ciclofaixa, para que o Engenho Siqueira possa apresentar a sua história, para que o morador se sinta importante, para que a orla daqueles lugares que hoje, infelizmente, estão invadidas, tá certo? A gente vê até seca quando vai ao local, elas possam ser devolvidas ao patrimônio, à União, porque 32 metros, ponto 5, salvo engano, pertence à União, então devolver e fazer uma parceria para que lá os barqueiros, as pessoas possam ir. Transformar vou chamar agora eu me chamo de Rua Diária de Pernambuco, né? Então a Rua Diária de Pernambuco, tá certo? Aquele canal ali que existe hoje, completamente assim, sujo, eu vou dizer assim, tá certo? Possa se tornar um turismo da noite, né? Que aquelas casas possam ser ambiente, onde o turista possa vir, comer, se divertir, já que não tem vaca em Tamandaré para a noite, tá certo? Vamos trazer para o Formoso. Vamos fazer essas parcerias, juntar, né, e transformar a cidade, fazer essa união. Tamandaré já pertenceu, e dividir um pouco, mexer economicamente no município para que a economia possa estar desenvolvendo. Então, a agricultura familiar e o turismo, eles são essenciais e elementos que o município pode fazer sim, viabilizando através de investimentos. Com certeza. Eu vou fazer duas perguntas em uma, ele vai responder aí da melhor forma. Já que você falou que esse desenvolvimento precisa de escoamento, e de escoamento precisa de estradas. E o Formoso está aí na mídia geral aí falando dessas estradas que ligam, inclusive, para Cucaúcos,
totalmente complicado o acesso, como também a PS60. Como é que você vê isso e como é que você vê o olhar do governo Raquel Lira para aquela região? Eu quero dizer, inclusive, que eu fui convidado no dia 5 de outubro de 2021 para uma assinatura de ordem de serviço por parte do ex-governador Paulo Câmara para fazer aquela estrada. É importante ressaltar para as pessoas que aquela estrada ela é de total responsabilidade do governo do estado. Por isso ela é uma PR. E quero também aqui fazer um elogio, porque em 2021 eu conversei com a Isabel e ela tinha essa preocupação, ela colocou para mim, inclusive, né, assim, o incansável que ela buscava para que aquela estrada fosse feita, tendo em vista que o pessoal que vem do engenho, vem dos engenhos, vem das usinas, né, o pessoal que vem do próprio turismo que passa para Tamandaré tem sofrido com aquela situação. E atualmente, né, o deputado Franz Hack tem feito uma atuação constante com a governadora, tá certo? Ao ponto de, salvo engano, ter sido assinado aí, vai ser assinado o serviço agora em dezembro, para que possa estar fazendo essa estrada. Essa estrada ela é primordial e a atuação dele como deputado da região, né, como se intitulou o original da Mata Sul, né, tem sido bastante positiva para que essa estrada venha ficar pronta, tá certo? Ainda no primeiro semestre de 2024. Coisa boa, né? Agora me diz uma coisa. Por que agora? Por que agora é o momento? Por que agora? Né? Eu vou dizer o seguinte, porque agora Raquel Lira vem com o programa aí de mudanças, né? A governadora Raquel Lira tem se apresentado como uma mudança em parte, porque ela tem abraçado também grupos políticos que estão no poder há 50, 40, 30 anos. Então não é uma mudança total, é uma mudança em parte, né? E a região tem um deputado eleito. Por ter um deputado eleito, por Ribeirão ter abraçado ele, por Rio Formoso ter dado mais de 5 mil votos, por Siriaém ter dado mais de 10 mil votos, não sei a quantidade de votos em Tamandaré. Então, por esse motivo, eu acho que nesse trabalho que ele tem conversado com a governadora, com a atuação de grupos econômicos da região, em pedir também, né, em fazer esse pedido, de mostrar essa importância, a governadora, vou dizer assim, se sensibilizou e possivelmente falar. Aquela estrada ali deve ter um custo em torno de 25 milhões para que seja executada. E eu estou torcendo que ela fique pronta o mais breve possível para que todo cidadão de Rio Formoso possa tê-la novamente. Aquela estrada é de 1979. Ela foi feita em 79, inaugurada em 83, com o Zé Múcio, que foi prefeito de Rio Formoso, né, na ocasião, e depois virou secretário de transporte, e inaugurou aquela estrada. Mas ela não foi feita a manutenção. Ali tem que ser uma manutenção a cada 2 anos. Os buracos foram chegando e foram abandonando. Eu espero agora que, no gesto nobre, a governadora entenda. Tá aí, gente, uma conversa, um diálogo que com certeza vai ficar na história aqui do nosso programa, conversando com Salmo Valentim, um cara que com certeza faz a diferença na vida de muitas pessoas. O sindicato está aí com muito trabalho, com uma gestão muito boa. Como é essa relação com o empresário Eduardo, proprietário da Cucaú? Eu tenho dito, chefe Renato, e nunca neguei isso para nenhum trabalhador, que o capital e o trabalho eles precisam estar extremamente unidos. Não existe um sem o outro. Não existe o capital sem o trabalho. Entendendo isso, na maior crise que o Cucaú passou nos últimos tempos, né, diferentemente de muitos sindicalistas, de muitos advogados que só queriam ganhar dinheiro em processo e torcendo para que a usina fechasse, o sindicato ele se colocou à disposição de fazer diversos acordos coletivos do trabalho para que Cucaú pudesse sobreviver. A minha relação com o Dr. Eduardo hoje é uma relação de amigo, relação respeitosa, mas sem perder de vista o que ele também não quer. Ele representa a empresa dele e eu represento o trabalhador. Dentro de um respeito, mas sabendo que a relação do trabalhador ela é primordial
tá certo? Para a sua existência e a sua sobrevivência. Então conseguimos separar disso. O doutor Eduardo, eu diria que é uma das pessoas mais importantes do Estado, como empresário. Hoje é o empresário que mais tem cana-de-açúcar do Estado, é o maior produtor, com quase 4.700.000 toneladas de cana em 3 usinas. Então isso representa bastante dentro do PIB do Estado, dentro do PIB do município. Então, eu, como primeiro funcionário de Cucaú, meu pai foi funcionário de Cucaú, meus irmãos foram funcionários de Cucaú, minha irmã ainda reside em Cucaú, meu sogro está há 45 anos em Cucaú, a minha esposa foi funcionária de Cucaú. A doutora Eduardo, eu tenho que dizer assim a ele, muito obrigado, porque muitas famílias têm hoje seus filhos como engenheiro, médico, doutor, graças à existência da usina Cucaú, que através da possibilidade e da oportunidade de trabalho para ele, transformaram essas pessoas. Tá aí, gente. Terminando aqui o Dialogando com o Chefe Renato, Salve Valentim. Com certeza a gente trouxe muitos assuntos e muita gente estava pedindo essa entrevista há muito tempo. E a gente trouxe aí para vocês nesse dia. Mais uma vez, Samuel, agradeço imensamente a sua participação aqui. A nossa produção adorou as instalações do sindicato. Parabéns pela gestão. Vamos em frente. Suas considerações finais para que a gente possa terminar o programa e seguir com a programação aí do Expresso PR Notícias. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, junto com toda a sua família, com toda a equipe, em possibilitar que as pessoas possam conhecer um pouco mais da minha vida, da minha história, e dizer às pessoas que tenham certeza, nós estamos indo para o município, nós estamos indo disputar essa eleição para transformar a vida das pessoas e transformar a vida do município. Eu sou filho de meu pai, que teve 11 filhos, eu tive uma casa que caiu e eu sei exatamente o que são as dificuldades cotidianas. E é nessa dificuldade que nós vamos transformar a vida de cada cidadão de Rio Formoso. Tá aí, gente. Muito obrigado pela participação, pela acompanhar a gente aqui na programação. Tá aí a entrevista de São Valentim. A gente vai terminar aqui o nosso programa agradecendo imensamente a você que acompanhou o nosso programa e pelos 3 anos aí de muita luta, de reconhecimento de muita gente e trazer à tona um projeto tão maravilhoso que é esse, Dialogando com o Chefe Renato, que eu sou, na verdade, sou só o protagonista, estou aqui, mas é feito por esses jovens, muitos são filhos, outros são parceiros do escotismo e traz uma informação com bastante conteúdo. Forte abraço, fiquem com Deus.